Axé, Saravá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui nesse bloco a gente vai falar de Umbanda e Candomblé, suas diferenças, lendas, semelhanças. Estamos aqui na nossa segunda semana da teologia de Umbanda. E já entrando no tema, a questão é: existem muitas semelhanças e diferenças entre a Umbanda e o Candomblé? E isso gera uma grande confusão entre onde termina e onde começa a Umbanda e o Candomblé? Qual a linha que separa, que divide a Umbanda e o Candomblé? Inclusive porque muita gente pratica o Umbandomblé, aquele mistão, né? Umbanda trançada no Candomblé, Umbanda mista, como queira chamar. Tem muita gente aí que pratica Candomblé de caboclo. E chama lá o caboclo em terra, o preto velho em terra, o baiano, o boiadeiro. Mas a gente deve saber que Umbanda é uma religião e o Candomblé é outra religião. Então, para entender a diferença entre Umbanda e Candomblé, a gente precisa saber o mínimo sobre o Candomblé, logicamente. E a semelhança entre a Umbanda e o Candomblé são no mínimo duas semelhanças que há em comum entre a Umbanda e o Candomblé: a mediunidade e o culto aos orixás. Então, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, a mediunidade e o culto aos orixás são comuns. No entanto, a mediunidade é trabalhada de uma forma na Umbanda e de outra forma no Candomblé. Os orixás são os mesmos, mas orixás são tratados de uma forma na Umbanda e de outra forma no Candomblé, porque são duas religiões distintas, totalmente diferentes, com alguns fundamentos parecidos, mas totalmente diferentes. Então a maneira de ver e enxergar o mundo religioso e o universo umbandista é diferente da forma do candomblessista. E até para que a gente possa entender a origem cultural do orixá, é importante entender o candomblé e a origem do culto do candomblé, que vem dos cultos de nação africana. É importante saber sobre essa religiosidade africana, sobre a religiosidade afro-brasileira, que é presente no candomblé e em outros cultos afro-brasileiros, como por exemplo o tambor de Mina. Então, para entender um pouco melhor, a gente precisa voltar no tempo, lá na época da escravatura, em torno de 1500 e 1600, 1700. E agora a gente começa a fazer essa regressão à África e começar a olhar o que é a África, da onde vêm os orixás. Sabemos teologicamente que os orixás têm origem em Deus, mas culturalmente os orixás têm origem na África, mas também não é em todo o continente africano. O culto de orixá, ele não está em toda a África. A África é um continente gigantesco. Então, muito da religiosidade judaica, até do próprio cristianismo, nasceu na África também. Nasceu ali próximo ao Rio Nilo. Nasce ali naquela região do Oriente Médio. Então tem muito a se entender sobre a África e explorar a África para entender sobre suas religiões da humanidade, principalmente do mundo ocidental. E os cultos de nação se chamam assim por quê? Antigamente na África usa a palavra nação para identificar os grupos e as etnias. E hoje a gente tem um mapa geográfico que divide a África. Todas as divisões certinhas, esse país, aquele outro, são divididos historicamente e estão ali dentro do período da colonização, de divisão de terra, de território. Mas antigamente a África era dividida apenas pela cultura, onde uma região tinha uma cultura, outra região tinha outra cultura e assim por diante. E determinada cultura tinha uma forma de linguagem diferente, um comportamento diferente, uma religiosidade diferente. Então os orixás vêm da África, de uma época que a divisão era cultural. E os orixás são as divindades de uma determinada cultura africana, não de toda, mas de uma determinada cultura, que é a cultura Nagô, que fala a língua Iorubá. E esta cultura está localizada na região que hoje chamamos de Nigéria. Então a Nigéria compreende essa área da cultura Nagô, que fala a língua Iorubá. Daí vem o culto de orixá. E do lado da Nigéria tem uma República Popular do Benin.
E nesta república você tem outra cultura, outra língua e outra expressão de religiosidade. E é a cultura Jeje, que fala a língua Fon, e que cultua os Voduns, ou Vodou. Em Angola, que é uma outra região da África, em Angola se falava no passado vários idiomas, mas, por exemplo, um dos idiomas principais falados em Angola era o Kibundo, e na língua Kibundo está o culto de Nisques. No Congo, do lado de Angola, no Congo se falava Kikongo. Se cultuava os Tatas, que são os ancestrais divinalizados, que passaram a se tornar divindades, divinos. Então podemos entender que são diferentes culturas, diferentes regiões, diferentes espiritualidades. Cada região da África tem uma cultura, uma religiosidade diferente. Mas o culto de orixá ele vai surgir então nessa região da cultura Nagô, uma vasta extensão territorial que tem a cultura Nagô, e que hoje é um país enorme, gigantesco, que é a Nigéria. E hoje a gente pega um país e divide ele em estados, e os estados se dividem em cidades. E na cidade nós temos os bairros, e antigamente tinha uma grande nação de cultura Nagô-Yorubá dentro dessa região. Pequenas nações que são como cidades. Então, toda a região da cultura Nagô-Yorubá tem culto de orixá, mas cada nação Nagô, cada cidade dessa grande cultura tinha um culto a um ou outro orixá. Eles não cultuavam todos os orixás dentro de uma nação. E dentro da cultura Nagô-Yorubá existe uma cidade que é a cidade sagrada. É como se fosse a Jerusalém, a cidade santa da cultura Nagô-Yorubá. Se chama Ilê-Ifé. É considerado que ali foi criado o mundo dos homens. E por isso ali surgiu o culto dos orixás. E por isso ali surgiu o culto do orixá Oxalá. Considerado o mais velho dos orixás, segundo Exu, há contradições, mas ali está o culto de Oxalá. O culto do seu irmão Ododua. E também nasce a religiosidade Ifá. Também é a cidade de Oromilá. Então a cidade santa, ali se fala nação de Ilê-Ifé. Depois existe a nação de Queto, que é onde se cultuava Oxóssi. A nação de Oió, onde está o culto de Xangô e de Iansã. A nação de Ijexá, onde está o culto de Oxum. Nação de Irê, de onde vem o culto de Ogum. E Exu é cultuado em todas as nações. Aí você pode dizer, esta cidade é de Xangô, aquela cidade está Oxóssi, a outra cidade está Oxalá. E só de Exu que não se sabe exatamente qual nação e qual cidade nasceu o culto de Exu. Porque Exu estava em todas as nações. A gente vai ainda em algum momento mais à frente falar um pouco sobre algumas lendas, culturas Nagô-Yorubá. Na cultura Nagô-Yorubá, Deus se chama Olorum. Em Angola, na língua Kibundo, lá em Angola, que Deus se chama Zambi, onde as divindades são Nikis. Em Benin, se fala a língua Fon. Deus é Mario, onde estão os Voduns. Então são particularidades, nuances de uma realidade espiritual diferente em cada local. E o Brasil recebeu escravos de todas as nações. O Brasil recebeu escravos de várias etnias. Não é só a raça negra dentro da raça negra. Dentro ali da cultura africana, você tem diferentes etnias africanas. Ou seja, tem a etnia da cultura Nagô-Yorubá, a etnia da cultura Angola, a etnia da cultura Congo, a etnia da cultura Cabinda, a etnia da cultura de etnia de cada uma dessas regiões, que dá, inclusive, traços físicos diferentes. Podemos olhar os Estados Unidos. Foi muito de uma etnia chamada Fante. E o negro norte-americano ele é mais alto do que o negro brasileiro. E isso tem a ver com aquela etnia. E de qual região da África eles vieram. Os negros que foram levados para as ilhas do Caribe são de uma determinada etnia, que fizeram surgir naquela região o Vodou. Então no Caribe a gente tem esta religião Vodou. Todo mundo acha que Vodou é magia negra, magia negativa. Que Vodou é o bonequinho, porque viu o desenho do Pica-Pau. Ou porque viu um filme onde alguém com um boneco na mão dizia que estava fazendo um Vodou. E Vodou é o candomblé iatiano. E ele é construído em cima de uma cultura Jeje,
Porque na cultura Jeje a divindade é Voduns. E os Voduns ou Vodus incorporam junto com espíritos. Então é uma determinada cultura africana que predomina no Haiti. No Brasil, aliás, diga-se de passagem, o Brasil sozinho, o Brasil recebeu mais escravos do que todas as outras regiões. Se somasse os escravos que foram para a América do Norte, América Central e América do Sul, não dá a quantidade de escravos que veio para o Brasil. Nenhum lugar da América é tão negro quanto o Brasil. O Brasil recebeu a maior quantidade de escravos que vinham de diferentes lugares da África. É por isso que na Bahia predomina uma cultura religiosa afro-brasileira chamada de candomblé. Especificamente na especialidade de segmento de nação Queto, o que quer dizer que vieram muito mais escravos da cultura Nagô, que falava Yorubá, que vieram da cidade de Queto. E se a gente for para o Maranhão, no Maranhão predominou a cultura Jeje, que fala o Fon. Por isso que no Maranhão surgiu o tambor de mina, que é a religião dos Voduns. Surgiu a encantaria, altamente influenciada pelos Voduns. Já no Rio de Janeiro a gente tinha uma predominância de Angola, que fez surgir uma religiosidade que foi chamada de Macumba. E é lógico, nós sabemos que Macumba é o nome de uma madeira, Macumba é o nome de uma árvore, Macumba é o nome de um instrumento de percussão, também de uma dança. Mas Macumba era o nome da religiosidade afro-brasileira no Rio de Janeiro, influenciada pela cultura Angola-Congo. Era o candomblé, mas a palavra assumiu algo tão pejorativo, mas tão pejorativo que ninguém mais aceitava dizer que a sua religião era a Macumba. Então aí passou a ser chamada de candomblé de Angola, ou candomblé de caboclo. Essa religiosidade mais angolana, de fato com a influência do Congo, que é uma religiosidade mais livre, um pouco mais solta que o candomblé baiano, que costuma ser um pouco mais fechado, ele é mais exclusivo no Rio de Janeiro. E essa aqui foi a nossa primeira parte, então, para começar a entender um pouco mais sobre as diferenças e semelhanças entre a Umbanda e o Candomblé. Na primeira semana falei bastante sobre a questão dos dogmas, tabus, preconceitos. Então só estudando vamos entender aí a origem, as semelhanças, as diferenças entre todas essas religiões. Desejo novamente bons estudos para todos vocês que estão aqui comigo e te vejo em breve no próximo bloco. Axé!